que o Espírito Santo enche a vida do pastor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Você pode sentar. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Estamos em maio e a água parece junho, né? Parece julho. A água estava muito gelada. Então quem se batizou hoje se batizou mesmo. Porque a água não estava brincadeira não. Então esse batismo valeu mais. Né? E foi uma surpresa, né? Porque você olha assim, ela está convidativa para mergulhar. Isso é bom, glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Palavras de Josué. Palavras de Josué, afirmando que ele e sua casa serviriam a Deus. Serviriam ao Senhor. Glória a Deus. Um homem determinado. Um homem de Deus. Um homem determinado em fazer a vontade de Deus. Ele pode ser usado por Deus de forma tremenda. Como Josué foi usado por Deus. Ele é um exemplo para nós. Né? Eu costumo dizer que o Josué e Caleb estavam entre os 12 espias. E muitos foram batizados com o nome de Josué e Caleb. E os outros 10 espias, ninguém quis saber, nem de lembrar o nome deles. Né? Ninguém batiza. O Samoá e outras coisas assim. A gente nem se esforça em decorar. E também abra agora a sua Bíblia em Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amados, eu costumo, quem já me viu ministrar em casamentos, e muitos aqui que eu casei, sabem que eu gosto de usar essa passagem, principalmente para casamento, porque ela fala sobre casa. Ela é ministrada ou ela é direcionada a qualquer pessoa, né? A qualquer pessoa. Mas ela também é direcionada para famílias, porque ela fala de casa. E muito mais num casamento, quando uma família está começando, eu gosto de dizer isso, porque está ali se formando uma casa, um lar. E essa casa precisa ser bem estruturada, sobre a rocha. E esse é o exemplo que Jesus nos dá, né? Contando falando sobre, fazendo essa comparação de uma casa sendo construída com um bom fundamento e uma casa sendo construída com um mau fundamento, uma má fundação. Sendo construída de qualquer jeito, sobre areia.
E aqui diz que vai vir a chuva, vai vir os rios, o rio vai transbordar, vai bater com ímpeto contra aquela casa e ela não vai suportar, ela vai cair, ela vai ruir. E a gente vê muito isso na TV, né? Vê chuvas arrastando casas mal construídas, elas não aguentam, não suportam a força das águas. E essas águas que falam aqui nesse texto são os problemas da vida. Porque a palavra de Deus muitas vezes compara os problemas, as tribulações, as circunstâncias da vida, circunstâncias ruins, com a chuva, com a tempestade. E que vem sobre qualquer um, sobre qualquer pessoa, raça, cor, ela não escolhe. Condição social, rico, pobre, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e se você não estiver bem estruturado, se uma casa, uma família não estiver bem estruturada, ela não suporta os problemas. E a casa, ela vai ruir. Né? Uma família pode se desfazer por causa dos problemas da vida. E eu queria falar sobre isso hoje, queria falar sobre família. Principalmente para os homens, né? Nesse dia tão especial, esse dia de batismo. Tem uma pesquisa, e essa pesquisa já é antiga, ela faz parte de um artigo que eu escrevi para um jornal cristão em 2002. Era um artigo sobre a família. E eu escrevi o seguinte: organizações, parte do artigo é a pesquisa. Organizações consideradas até pouco tempo incomuns envolvem hoje milhões de brasileiros. São 3,2 milhões de mães solteiras. 1,7 milhão cria 1 milhão e 700 mil criam seus filhos sozinhas. E 1,5 milhão na casa dos pais. Separados ou viúvos com filhos são 6 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil de solteiros com mais de 40 anos e ainda moram com os pais. O casamento é cada vez menos o elo fundamental da família. Em uma escala de importância, os brasileiros colocam a família em primeiro lugar, 61%. E o casamento em sexto, com 31%. Outro dia eu fiz um casamento aqui na igreja, e é uma irmã que ela não falta às terças-feiras. E o seu marido, ele foi uma criança, um adolescente da nossa igreja no início dela. E ela veio a conhecer Jesus e frequentar a nossa igreja, e ele acabou voltando para a nossa igreja. Então, vários domingos eles têm participado do culto. E eu fiz o casamento deles. E eles estão juntos há 13 anos. Já tem uma menina de 11 e uma menina de 4 ou 5 anos, se eu não me engano. E ela entendeu que ela precisava se casar e receber a bênção de Deus. Então ela tomou providências, conversou com o marido, eu conversei com eles, e eles casaram no civil, marcaram a data aqui, e eu os casei aqui na igreja. E eles, quando vieram conversar comigo, ela me falou a situação que ela estava enfrentando com as amigas que estavam inconformadas por ela se casar na igreja. Para que você vai fazer isso? Que besteira. Você já está 13 anos juntos. Para que se casar? Então, vindo a testificar essa escala de importância do casamento para muitas pessoas, que caiu para 6º lugar, com 31%. O pior é que essa pesquisa é de 1998. Então, ela já tem 17 anos. Estamos em 2015, certo? Então, esses números devem estar piores. Continuando aqui, eu falo aqui que das mulheres brasileiras disponíveis para casar e formarem uma família, 37% não pretende mais se casar. Isso era números de 98. Deve ter piorado um pouquinho. Como cristãos, entendemos que o plano de Deus é ter muitos filhos iguais a Jesus, pois conforme a sua palavra em Romanos 8:29, fomos predestinados a sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E este plano, com certeza, não mudou, pois não há nele, Deus, mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Amém? Deus não muda.
E aí, nesse artigo, eu coloco um testemunho, uma situação que eu lembrei, de quando eu tinha 17 anos. Eu me converti com 17 anos, e eu trabalhava numa empresa de materiais de construção, onde só tinham homens trabalhando. Os homens que trabalhavam na loja, era uma grande loja de material de construções, né? Ela seria hoje um Center Castilho, alguma coisa assim. Um tamanho de uma loja daquelas. Porém, uma loja só, não uma rede. E ela tinha uma fábrica de blocos e tinha um departamento administrativo grande. Eu trabalhava nesse departamento, com vários funcionários, todos homens, na empresa inteirinha, só homem trabalhava lá. E havia naquele tempo um homem casado, o nome dele era Paulo. E ele era o responsável pelo departamento de compras. Ele era casado, tinha filhos, eu não me lembro quantos filhos ele tinha. E eu escrevo lá que mesmo sendo jovem naquela época, pude observar que este homem, antes de sua conversão, eu peguei a vida dele antes e depois. Antes da sua conversão, ele pensava que era feliz. Ele era um mulherengo, saindo todas as sextas com outros funcionários da empresa, com destino a boates, bares e casas de prostituição. O indivíduo chegava em casa nas madrugadas de sábado, bêbado, sujo e sem dinheiro. Que inferno devia ser para sua esposa e seus filhos. Quando se converteu a Jesus, sua vida mudou completamente. Após o expediente às sextas-feiras, ou qualquer outro dia da semana, o seu destino era ir para casa, estar com sua esposa e seus filhos. Que milagre para aquelas crianças, saber que o papai não ia mais chegar bêbado em casa e bater na mamãe. O dinheiro antes gasto com mulher e bebida, agora era gasto com a família e com coisas mais importantes. Porém, seus amigos da empresa e noitadas não gostaram nada da mudança. Preferiam ele como estava antes. Aquele cara legal, entre aspas, que ficava bêbado após o expediente de sexta-feira e traindo sua mulher. Agora o chamavam de fanático e às vezes de pastor. Nada disso o abalava. Pelo contrário, no meio de tanta perseguição e zombaria, ele ainda encontrava tempo para me dar ânimo no começo de minha caminhada com Jesus. Então ele ia lá na minha mesa, ele soube que eu me converti, e ele vinha lá me animar. E era alguém muito sério, muito responsável, no seu segundo momento, chefe de compras, e ele saía com o filho do dono, com o genro do dono, com os gerentes. Então eles tinham esse hábito. Chegava na sexta-feira, então vamos aproveitar a vida. A maioria deles eram solteiros, numa faixa de 30 anos, solteiros, e ele ia junto. E quando ele se converteu, uma mudança radical. E eu me lembro das bagunças, das brincadeiras de mau gosto, das zombarias. O pessoal se divertia em zombar dele. Eu também passei por isso nos meus tempos lá, de outra empresa. Mas o legal era ele vir na minha mesa ali, parava, e ele perguntava: e aí, como é que você está? E aí, como é que você está na igreja? Está firme, está indo nos cultos? Sentava, gastava um tempo comigo, né? E eu era aquele jovem, tinha me convertido, mas eu ainda não sabia muito bem, né, muitas das mudanças da minha vida. Mas era muito bom ver aquilo. Ver um homem transformado. Ver um homem agora cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? E falando mais sobre a família, Deus criou a mulher para ser ajudadora. Amém? Fala para a sua mulher aí do seu lado: você é ajudadora. E Deus criou o homem para ser protetor e provedor. Né? Provedor do sustento, proteção, segurança. Certo? Então, como eu mandei as mulheres falar, os homens falarem, agora as mulheres podem falar. Né? Fala aí, protetor e provedor. Pode falar para ele. É o que ele deve ser. Amém? E um detalhe importante nisso é que as mulheres são muito mais sensíveis a Deus do que os homens. Vocês concordam comigo? As mulheres são mais sensíveis a Deus.
que os homens. Então, sendo assim, nós percebemos que na maioria das vezes, durante todos esses anos, são elas que se achegam primeiro a Deus. E depois os homens. Né? As mulheres em primeiro, depois vem os homens. Não é assim? Normalmente é assim. A mulher é mais sensível. Ela sente a dependência de Deus, a necessidade de Deus na vida dela, na sua casa. Eu podia dar inúmeros exemplos aqui de mulheres que oraram, batalharam, até verem o seu marido sem vergonha, safado, se converter. Né? Muitos que também não eram sem vergonha, safados, se converteram. E elas estão lá, e elas vão, elas oram, buscam a Deus, né? Oram pela família, trazem as crianças na igreja. Isso é muito bom. E glória a Deus por muitas mulheres guerreiras, batalhadoras, e que se colocam muitas vezes na frente de batalha das famílias quando deveriam ser os homens. Glória a Deus pela vida delas. Então, porém, Deus tem um papel estratégico para o homem. E todo homem precisa saber disso. Deus tem um papel estratégico. Amém? E estudos mostram que para cada 10 homens em média na igreja, hein? Que não assumem seu papel de líder espiritual na família, que não têm uma vida devocional, ou seja, mal leem a palavra de Deus, não entendem a necessidade e a importância da oração, portanto, não têm noção da guerra espiritual que enfrentamos contra as trevas. De cada 10 homens, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. 6 pagarão a quantia mínima em seus cartões de crédito. 5 terão um sério problema com pornografia. 4 irão se divorciar. Todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. A realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades de suas esposas ou aplicar a ordem paulina de 1 Coríntios 13, 4, 8, que fala sobre o verdadeiro amor. Né? Que o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, não deseja o mal. Amém? O que foi já foi usado para compor músicas, né? E uma boa notícia é que nossa igreja, eu olhando esses índices, nossa igreja está muito acima da média em alguns itens desse estudo aqui, que foi feito. Graças a Deus por isso. Em alguns itens, em outro ela empata. Né? Eu não vou falar aqui, mas são 6. Né? Desses 6, 3 nós estamos melhor. 3 nós estamos igual. Então precisamos orar. Né? E outra estatística americana mostra o seguinte. Presta atenção nisso. Não fui eu que fiz essa estatística, viu? Mas é uma estatística americana. Quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Quando uma mulher, mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Porém, quando o homem, pai, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve juntamente com ele. Isso aí é um dado muito sério. E uma última pesquisa sobre gangues violentas nos Estados Unidos mostra o quanto é grave uma família onde o pai é ausente. Aqui já não é uma pesquisa que fala de igreja. Se o pai é evangélico ou não, se ele é católico ou não, não diz o que ele é. Qual é a sua religião, né? A sua crença. Mas simplesmente o pai ausente. Estudo de gangues violentas, em quase todos os casos, formada por fugitivos, desistentes da escola, drogados e adolescentes presos, tem uma característica semelhante. Pertencentes a um lar sem um pai. Que coisa, né?
pertencentes a um lar sem o pai. Quando um pai é ausente, os filhos têm 5 vezes mais possibilidades de cometer suicídio. Isso não quer dizer que vai acontecer com você, amém? Tá bom. Então, por favor, ninguém caia de costa aqui quando eu falar isso. Até porque você está aqui, glória a Deus. Quando um pai é ausente, os filhos têm 5 vezes mais possibilidades de cometer suicídio, uso de drogas e 20 vezes mais possibilidade de acabar na cadeia. Isso foi uma pesquisa de gangues violentas nos Estados Unidos. Nestas horas, uma mãe, agora isso aqui é meu acréscimo, nestas horas uma mãe comprometida com Deus pode fazer toda a diferença para suprir em parte a falta de um pai. Glória a Deus pelas mães comprometidas com Jesus. Amém? Que buscam a Deus, que oram por seus filhos. Glória a Deus pelas Déboras, né? Que são mães de oração, mães de joelho, filhos em pé. Glória a Deus. Aleluia. E como eu não quero me demorar aqui, até porque hoje era batismo, então eu fiquei me contento, né? Para não escrever muito. Eu queria encerrar fazendo um apelo para os homens. Principalmente para os homens hoje. Primeiro, assuma seu papel de líder espiritual da sua casa. Este papel é seu e não de sua esposa. Deus te levantou para ser o sacerdote da tua casa. Amém? O Senhor nos diz em Coríntios que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Amém, queridos? O homem é o cabeça da família. Então, amados, como exemplo, na minha casa, quando surge um problema, eu sou o primeiro a jejuar. Sou o primeiro. Eu não fico nem esperando. Aí, às vezes, a Sandra vê, ela fala, puxa, eu preciso jejuar também, mas eu já estou lá na frente. Eu já vou no meu jejum. Opa! Já vou jejuar. Vou clamar a Deus. Venho orar na igreja. Eu venho buscar a Deus. Deus me colocou numa posição de líder espiritual da minha casa. Então, eu vou buscar. É eu que faço isso, é o homem. Fala para quem está do seu lado, é o homem. É o homem. Na falta do homem, vai a mulher. Amém? E glória a Deus pelas mulheres. Mas você, homem de Deus, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um chamado para você. Ser o cabeça da tua casa. Não para mandar. Faz isso aí, ó. Né? Estou vendo um jogo agora, olha, me atrapalha. Silêncio agora. Você é o cabeça para suprir, para proteger, para abençoar, para orar. Eu costumo dizer assim, quando eu soube que a Sandra estava grávida, o dia que eu soube que a minha esposa estava grávida, eu comecei a orar pela minha filha. 10 de fevereiro de 2004. Comecei a orar pelo ventre da Sandra. E eu orava pelo filhinho que vinha, até descobri que era menina. Aí eu comecei a abençoar minha filhinha. Todo dia. Todo dia. Sabia? E oro todo dia. Faz a conta. Quantas vezes eu já orei pela minha filha e abençoei ela? Todos os dias, de 10 de fevereiro de 2004 até ontem. Até ontem. E hoje eu já devo ter orado por ela. Mas não passa um dia. Não passa um dia. Não houve um dia que eu ore pela minha filha e pela minha esposa. Desde o dia em que eu pus os olhos na Sandra. E ela nem sabia que ia ser minha esposa. E nem eu imaginava que Deus ia fazer esse milagre. Comecei a orar por ela. Né? Já clamava. Abençoa essa mulher aí, Senhor, e toca no coração dela para ela olhar para mim. Certo? Já toca ali, move o coração dela para ela saber que eu existo. Mas é isso, amados. Tirando a brincadeira, você é o líder.
vai orar pela tua casa. Essa carga, para você, é mais leve do que para tua esposa. Saiba disso. Continuar aqui. Esse é o papel do homem de família comprometido com Deus. E aí você pode falar, você faz isso porque você é pastor. Eu não faço isso porque eu sou pastor, eu faço isso porque eu entendi qual é o meu papel de homem. Por isso, eu fazia isso quando eu não era pastor. Já fazia, já orava. E olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Portai-vos varonilmente, portai-vos corajosamente. Amém? Por que você precisa ser corajoso? Para enfrentar os problemas. Amém, querido? Para enfrentar as dificuldades que surgem na vida. E isso é dever do homem, em primeiro lugar. Em Efésios 5, 25 a 28 diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, olha só que responsabilidade boa, né, para as mulheres. Certo? Ter um marido que a ame como Cristo amou a igreja. Qual é a mulher que não vai querer se submeter a um marido que a ama como Cristo amou a igreja? Marido que está disposto a cuidar da casa, ser protetor, ser provedor, abençoar. Marido que busca a Deus, que abençoa o lar. Amém, queridos? É isso que as esposas esperam. E isso que nós devemos ser. Então a responsabilidade dos homens é grande em relação às suas esposas e a seus filhos. Segunda coisa, mudem seu estilo de vida e comecem a fazer devocionais diariamente. O que é isso? O que é devocional? O que é devocional? Né? Ler a Bíblia diariamente. Ter uma vida de oração. Devocional. É você devotar, separar um tempo da sua vida para Deus. Amém? Isso é muito importante. Esta é uma das chaves para você vencer o pecado, para você começar a ser o homem que Deus quer que você seja, na família, na igreja e na sociedade. Ainda dá tempo. Glória a Deus. E muito mais, amado, eu poderia falar hoje sobre a importância, sobre a responsabilidade do pai e principalmente de um homem de Deus. Mas um culto é impossível. Mas nós vamos tratar mais desse assunto quando começarmos nosso ministério de homens a partir de julho. Já temos data marcada para começar. 18 ou 19 de julho. A gente não sabe se vai ser um culto, se vai ser um café da manhã, mas Deus tem algo para fazer na tua vida, homem de Deus. Amém? Deus tem algo novo para fazer na sua casa. Deus quer te usar. Aleluia. Deus quer que você entenda qual é o seu papel na sua família, na sua igreja, principalmente na sociedade. Prometi que eu não ia demorar. Eu queria orar. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. Queria orar pelas famílias primeiro. Queria abençoar as famílias que estão aqui hoje.
Então, pega na mão da sua esposa. Isso é muito bom. Se você estiver longe dela, pode se aproximar da sua namorada, se os pais dela e os pais dele permitem. Amém? Da sua noiva, do seu noivo. Pega na mão deles. Já vamos abençoando. Deus é bom. Pegar na mão da namorada foi forte, né? Isso aí. Glória a Deus. Deus tem uma bênção para a família. E essa bênção, em muitos casos, começa quando um dos cônjuges começa a olhar para Deus. Começa a se voltar para Deus. E eu quero dizer aqui, até por estas pesquisas, por estes estudos, e por aquilo que Deus determinou para a vida do homem e da mulher, que quando o homem olha para Deus, começa a acontecer coisas muito grandes dentro de casa. A luta da mulher é muito grande. Mas quando o homem se une à sua esposa para buscar a Deus, esse fardo diminui muito. Porque Deus preparou o homem para fardos maiores do que a sua mulher pode suportar. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero abençoar as famílias. Glória a Deus. Senhor, Pai amado, nós pedimos nesse momento, Senhor, abençoa as famílias que estão presentes nesse lugar. E abençoa as famílias que estão representadas nesse lugar. Famílias que o Senhor ama. Pai, nós te pedimos essa noite, cumpre teus planos e os teus propósitos em cada uma dessas famílias. Em cada um destes lares, ó Deus, nós te pedimos esta noite, Senhor, que a tua bênção alcance cada casa, fortalecendo a unidade da família, fortalecendo os votos que cada casal fez um dia no altar. Te pedimos isto, Senhor, Deus querido, Deus maravilhoso. Abençoa, Senhor, o trabalho, Senhor, dos seus filhos na família, Pai. Responde às suas orações. Ajuda-os a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos ser presente em cada lar representado aqui. Abençoa o relacionamento dos pais com os filhos, ó Deus. Abençoa cada casa, Senhor. Repreendemos, ó Deus, a separação. Repreendemos em nome de Jesus o divórcio, Senhor. Repreendemos as opções erradas, ó Deus, em nome de Jesus. Repreendemos, Senhor, toda a ação do inferno para destruir os lares, para destruir as famílias, para tirar os filhos de casa, Senhor Deus amado, para levá-los para um caminho de vício, de drogas, de prostituição, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa estas casas, nós te pedimos hoje. Cumpre teus planos em cada uma destas casas, Senhor. Levanta estas famílias para que a tua glória, Senhor Deus amado, Senhor, brilhe nelas e brilhe através delas, Senhor Deus, para esta sociedade, Pai. Senhor, que a sociedade que nós vivemos hoje, Senhor, possam ver nestas famílias que estão aqui a tua presença, possam ver nestas famílias o teu amor, a tua alegria, a tua paz, a tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E eu queria fazer mais uma oração. Queria fazer uma oração pelos homens. Todos os homens que estão aqui. Independente de estar casados ou não. Queria pedir que vocês saíssem dos lugares e viessem aqui à frente. Vem aqui assim. Vai se acomodando. Deus está presente nesse lugar, amém? Deus tem uma bênção para os homens dessa igreja. Um ministério novo vai começar nesse lugar. Deus vai levantar aqui muitos homens. Deus vai te transformar em homens que vão mudar essa geração. Em nome de Jesus. Vai chegando, vem mais um pouquinho assim para quem está no corredor chegar também. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, vocês são uma bênção de Deus.
Vocês são escolhidos de Deus. Amém? Para refletirem a glória dele através da vida de vocês. Aleluia. Eu peço que Deus cumpra na vida de vocês os planos que ele tem. Glória a Jesus. Então, feche os seus olhos. E as irmãs podem estender as mãos para esses homens aqui. Abençoa a vida deles. Vocês são ajudadoras. Vocês são colunas do lar também. Então, vamos fechar os olhos. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos hoje que o Senhor nos ajude a sermos homens de valor nesta terra. Homens, Senhor, que cumprem com seus compromissos. Homens que falam a verdade. Homens que cumprem com suas promessas. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a sermos homens que amam, Senhor, suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Homens que gastam tempo de qualidade com seus filhos, Senhor. Homens que buscam, Senhor Deus, integridade, honestidade. Senhor, ajuda-nos a sermos homens fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens que oram. Homens que se levantam com coragem e sabedoria quando os problemas no lar aparecem, Pai. Senhor, nós te pedimos hoje, ajuda-nos a sermos homens que buscam santidade e que se desviam do mal. Homens que sabem que dependem totalmente de Ti para todas as coisas. Homens que não fogem das suas responsabilidades de homens de Deus nessa terra. De homens de Deus na família. De homens de Deus na igreja. E de homens de Deus na sociedade. Abençoa estes homens, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre Teus planos e os Teus propósitos na vida deles. Eu peço, Deus, derrama sobre eles o Teu Espírito Santo. Que sobre eles esteja a Tua direção, a Tua paz, a Tua força, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço isso. Que estes homens sejam usados grandemente, Pai, para mudarem uma geração, para marcarem família, Senhor. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus agora de novo. Amém. Nosso Deus é bom. Amém, queridos? Glória a Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Pode continuar de pé ainda. Que nós vamos encerrar o culto. Leandro já avisou da cantina para o Ministério de Jovens. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos os nossos visitantes, né, que vieram de longe. O esposo da Elaine veio de longe, de São Paulo, não chegou a tempo, mas vai poder ver as fotos ainda, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui, viu, querido? Deus abençoe muito sua vida. Amém? Depois você recebeu uma lembrança na entrada? Recebeu? Que bom, maravilha. Então, amém, queridos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Eu vou pedir mais uma vez a gentileza que vocês nos ajudem com as cadeiras após a oração. E lembrar que domingo que vem nós vamos ter um culto, e vamos ter um momento no culto na semana que vem para orar pela igreja perseguida. Amém? Dia 30, domingo que vem é dia 31 de maio, certo? Dia 31 de maio é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E nós vamos separar um tempo no nosso culto para ver 1 ou 2 vídeos sobre o que tem acontecido com os cristãos ao redor do mundo. Sobre a perseguição que muitos cristãos sofrem. 100 milhões de cristãos aproximadamente são perseguidos. E muitos deles morrem por causa da sua fé em Cristo. Amém? Nossos irmãos em Cristo. Muitos deles têm morrido por causa da sua fé. Muitos deles têm perdido seus direitos civis, seus direitos à propriedade, seus direitos de casamento, seus direitos de ver os filhos até, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E nós precisamos orar por eles. Então é um dia de consciência de todas as igrejas. Mais de 6.000 igrejas estarão unidas, igrejas de diversas denominações estarão unidas nesse dia, participando do domingo da igreja perseguida. Amém? Então é isso. Então não faltem domingo que vem, e também domingo que vem, culto de Santa Ceia, né? Então culto de Santa Ceia, os nossos 6 batizantes vão estar aqui na frente,
vão receber o cálice e o pão primeiro, antes de todos. Amém? É a nossa tradição, né? A Bíblia não manda fazer isso, é uma tradição nossa, né? Para quem participa do último batismo. Tá bom, amados? Deus os abençoe, uma semana cheia da presença de Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite abençoada que tivemos. Muito obrigado por este culto de batismos. Muito obrigado pela palavra, Senhor, para as famílias. E principalmente para os homens dessa igreja. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe estas casas, Senhor. E mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando os lares, abençoando os filhos, abençoando os casais aqui, abençoando o trabalho, prosperando as mãos dos seus filhos no trabalho de cada um. Pedimos isto em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com toda a igreja de Jesus espalhada na terra. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.